que uma pessoa com depressão, ela precisa? Então, nós estamos convivendo com uma pessoa que está passando por esse processo de depressão. Qual deve ser a nossa atitude em relação a ela? Nós devemos ter uma atitude de respeito, de interesse genuíno e de ajuda. O anjo, ele chama a Elias, dá água, dá o alimento e deixa ele dormir novamente. Não tem aquela atitude de aversão, aquela atitude de crítica. Então nós devemos ter também essa piedade, entender que a pessoa está passando por um momento difícil e não simplesmente criticarmos. Logicamente que a gente não abandona, a gente tem que ajudar naquilo que for possível e muitas vezes levar até uma ajuda que essa pessoa não esteja querendo. Porque esse desejo de morte é muito forte, como nós vimos aqui com Elias desejando a morte. Quem já passou por uma experiência parecida, sabe que é muito frequente uma pessoa que está nesse estado, ela tentar suicídio ou coisa parecida. Então nós devemos ter respeito pela pessoa, interesse e procurar ajudar essa pessoa espiritualmente, mas também com os recursos que a ciência e a medicina nos proporciona para ajudarmos essa pessoa, para que ela possa superar esse problema. E do que a pessoa que está com depressão, essa pessoa precisa? O que ela precisa fazer? Algumas coisas. Essa pessoa ela precisa lembrar da sua história com Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus, aquilo que Ele prometeu de que nunca vai abandonar, de que nós nunca estaríamos sós, de que Ele tem promessas maravilhosas para aqueles que lhe pertencem. A pessoa, ele tem que cuidar da sua saúde. Então, veja só, Elias estava dormindo lá. E o que o anjo trouxe? Água, comida para o seu físico, porque ele estava precisando. Então, muitas vezes, esse tipo de problema é tratado como um problema simplesmente espiritual. Muitas vezes, possessão demoníaca. E esquece de que nós temos problemas em decorrência do nosso pecado. Nós temos as doenças espirituais, nós temos as doenças físicas, mas também nós temos doenças mentais e emocionais, que muitas vezes Deus utiliza da medicina e da ciência para nos abençoar. Quantas e quantas pessoas não são abençoadas pela cura através da medicina? Porque a gente precisa lembrar que Deus, Ele decreta os fins, mas Ele também estabelece os meios para que a sua vontade seja feita. Então, muitas vezes Ele quer nos curar de uma enfermidade, mas Ele vai utilizar os médicos, vai utilizar equipamentos e remédios. E a mesma forma dessas doenças psíquicas, dessas doenças emocionais, dessas doenças mentais. Então, a pessoa que está passando por esse processo, ele deve buscar ajuda. E muitas vezes é uma coisa simples. Uma medicação que está faltando, algum elemento químico que está faltando no corpo e a pessoa precisa ter aquela compensação, e tantas outras coisas que eu não sou apto para discorrer sobre isso. Saiba que você não está só. Elias pensou que ele estava só. Só eu fiquei. Não, não. O Senhor sempre está conosco. E Ele envia seus anjos. E os anjos do Senhor são as pessoas que nos cercam. Anjos do Senhor no momento que a gente precisa, enviados do Senhor. E que a nossa existência não é sem um objetivo. Tudo tem um objetivo na nossa vida. Lembrando que o grande objetivo para a nossa vida é glorificar ao Senhor. E o Senhor é glorificado, inclusive, nas nossas enfermidades. E muitas vezes, nessas horas de enfermidade e de doença,
é as horas que nós mais ficamos dependentes do Senhor, mais nós nos aproximamos dele. Tiago 5,17, voltando àquele texto. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Vocês viram? Né? Sujeito às mesmas coisas. E orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Deus ouve a oração de pessoas imperfeitas. Deus ouve a oração de pecadores. Deus ouve a oração de pessoas semelhantes a nós. Isso deve ser um grande desafio para nós. Hoje de manhã o Elmer, na sua pregação lá em São Bernardo, ele falou sobre isso também. E ele citou esse texto, né, em que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu.